Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Augusto Melo, presidente do Corinthians, anunciou mais um patrocinador milionário. Mais um patrocinador milionário, mais 240 milhões entrando nos cofres do Corinthians. Eu conto os detalhes para você. Augusto Melo anunciando dinheiro novo, meus amigos. É dinheiro novo entrando nos cofres do Corinthians. Eu conto os detalhes para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se, porque é de graça, você não paga absolutamente nada para ser inscrito no canal de YouTube. O preferido da galera, a galera tá entrando no canal do Sereto, tá gostando, deixe o seu like, ative o sininho primeiro, ative o sininho para receber todas as notificações, sempre que tiver vídeo novo, que tiver live nova, você fica sabendo através das notificações. Deixe o seu like, é muito importante, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Você tem vez, você tem voz. Os principais comentários eu vou ler no final do vídeo, tá? No final do vídeo eu vou ler os principais comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Mais Ágil é mais ágil mesmo. Eu vou deixar o link no comentário fixado no canal para você conversar por WhatsApp lá com o pessoal da Mais Ágil. Conversa, fala lá, olha, eu vi no canal do Sereto, tô querendo antecipar o FGTS, como é que faz? Como é que fez? E eles antecipam para vocês, em menos de 24 horas resolvem o problema para vocês, tá certo? Mais ágil é mais ágil mesmo. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto, o patrocinador oficial da Copinha. Aposta Ganha é o patrocinador oficial da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aposta Ganha também no Campeonato Paulista, dos campeonatos estaduais. Se liga no Aposta Ganha e você sabe que a tua primeira aposta é inteiramente de grátis. Inteiramente grátis. É isso aí. Basta você fazer o link, basta você fazer o cadastro com o meu link e você vai ter a sua primeira aposta inteiramente grátis. E aposte com responsabilidade. É o Aposta Ganha. Muito bem. Bom, o Augusto Melo esteve hoje no programa da TV Bandeirantes, no Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã, e deu algumas informações importantes para a torcida corintiana, principalmente no que diz respeito ao novo patrocínio do clube. Dinheiro, muito dinheiro que vai entrar no clube. Mas antes de falar desse dinheiro que vai entrar no clube, mais de 240 milhões, né? 240 milhões de dinheiro novo entrando no clube, eu quero dar algumas notícias aqui do Corinthians, algumas informações que o Augusto Melo falou. Por exemplo, sobre a questão do Ranielli. O Ranielli corre o risco de ficar de fora da primeira rodada do Campeonato Paulista, se não for inscrito até hoje no BID, se não aparecer no boletim informativo diário da CBF, o Ranielli vai ficar de fora. Pode ser que neste momento, quando eu estou gravando o vídeo, pode ser que ele já esteja inscrito. Mas para isso acontecer, o Corinthians precisa pagar a primeira parcela que deve ao Ceará de 800 mil euros. Tem que pagar 800 mil euros da primeira parcela do total da negociação. Augusto Melo, ele confirmou que ainda não pagou esta primeira parcela, né, da compra do Ranielli, mas disse que o acordo com o Cuiabá, não é a Ceará, perdão, é o Cuiabá, né? O Ranielli foi contratado do Cuiabá. O acordo com o Cuiabá vai até dia 31 de janeiro. O Corinthians tem até o dia 31 de janeiro para pagar aquilo que deve ao Cuiabá, referente à compra do Ranielli. O Cuiabá vai liberar a documentação só mediante a essa primeira parcela. Ou seja, o Corinthians tem que pagar essa primeira parcela até hoje. Se não pagar essa primeira parcela até hoje, o Cuiabá não libera a documentação e com isso o Corinthians não vai conseguir inscrever o jogador do Campeonato Paulista. Repito, de repente, no momento em que eu estou gravando o vídeo, é possível que o Ranielli já esteja inscrito no Campeonato Paulista e aí você é que vai me dizer se ele já está inscrito ou se ele não vai estar inscrito. O Augusto Melo disse que tinha outras 3 contas para pagar, sendo 2 com juros.
não citou quais eram as contas que ele tinha para pagar, e uma sem juros, que era o Ranieri, por isso ele priorizou as duas outras contas, e por isso ficou faltando a conta para pagar do Ranieri. Aliás, o Augusto Melo disse que já pagou 70 milhões em 12 dias, né? Em 12 dias, que é o período que ele está no comando do Corinthians, ele já pagou 70 milhões em dívidas da gestão passada. 70 milhões em dívidas da gestão passada, de fato, é muito dinheiro. E o Augusto Melo, que também anunciou nesta entrevista que deu para Renata Fã, que o Moscardo já foi vendido, que o Moscardo já é jogador do Paris Saint-Germain, já é jogador do PSG. Acabou, portanto, a novela Moscardo, Corinthians e Paris Saint-Germain. O Corinthians fechou o negócio e o Moscardo vai embora por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Cadê o Moscardo? O torcedor teve pouquíssimo tempo para ver o Moscardo jogar bola no Corinthians, né? Essa que é a verdade. Mas, de qualquer maneira, ele está indo embora do Corinthians. O Corinthians acertou tudo que tinha de pendência em relação a essa venda com o PSG. O PSG aceitou comprar o jogador mesmo com a questão da contusão do jogador, né? Ele vai ter que passar por uma operação para fazer um enxerto no pé esquerdo, e ele tem um problema ósseo no pé esquerdo, vai ter que fazer um enxerto, mas o Moscardo vai para o PSG e o Corinthians vai receber mais de 20 milhões de euros por esta negociação. Vai receber mais de 100 milhões de reais por esta negociação. Também é dinheiro importante que entra nos cofres do Corinthians. Augusto Melo também anunciou que Mateuzinho já é jogador do Corinthians. O lateral direito, Matheus França, quer ser chamado agora de Matheus França. O Matheus França, se ele quer ser chamado de Matheus França, vamos então chamá-lo de Matheus França. Cadê o Matheus França? O Matheus França, jogador do Flamengo, ex-jogador do Flamengo, agora jogador do Corinthians, vem para o Corinthians, já está treinando no CT do Parque Ecológico e deve fazer os exames médicos, está fazendo os exames médicos, deve ser anunciado, apresentado nos próximos dias como reforço do Corinthians. Aliás, o Mateuzinho, né, o Matheus França, que foi muito elogiado pelo técnico Tite. O técnico Tite, técnico do Flamengo, elogiou bastante o Matheus França, jogador que tem condições de chegar no Corinthians e ser o titular do Corinthians brigando pela posição com o Fagner, tá certo? Brigando com a posição com o Fagner. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre reforços do Corinthians. Antes de falar de reforços do Corinthians, eu quero falar então sobre esta bomba, mais uma bomba que o Augusto Melo anunciou para o torcedor corintiano. 240 milhões nos cofres. 240 milhões nos cofres é o anúncio do acordo feito com a Brax, que é uma empresa responsável pelas placas de publicidade. A Brax é uma empresa responsável por placas de publicidade. Então, com um acordo com esta empresa de placas de publicidade, ou seja, uma parceria com a Neoquímica Arena, placas de publicidade. Na Neoquímica Arena, o Corinthians vai receber cerca de 48 milhões de reais por ano, num contrato de 5 anos, tá certo? 48 milhões de reais por ano, num contrato de 5 anos, ou seja, 240 milhões de reais no total, mais 240 milhões de reais que entram nos cofres do Corinthians. Ou seja, o Corinthians, em pouquíssimo tempo, o Augusto Melo anunciou 610 milhões de novas receitas confirmadas. 610 milhões de reais de novas receitas confirmadas. Depois do patrocinador da camisa, 360 milhões de patrocínio master da camisa, por 3 anos de contrato, com a Vai de Bet, que foi o que o Augusto Melo anunciou, né? 120 milhões de reais por ano, 360 milhões de reais por 3 anos de contrato, mais agora 240 milhões de reais pelas placas de publicidade por 5 anos de contrato. São ao todo 610 milhões de reais de novas receitas confirmadas para o clube. É muito dinheiro. E ele disse ainda o seguinte, que ainda vai ter os naming rights do CT, que ele está vendendo os naming rights do CT.
Em breve tem a novidade dos name rights do CT, e nos name rights do CT o Corinthians deve anunciar mais de 200 milhões de reais, de 200 a 300 milhões de reais nos naming rights do CT, que é o nome do centro de treinamento. O Corinthians está negociando também com o centro de treinamento, o nome do centro de treinamento. E esse dinheiro todo do centro de treinamento, o Corinthians vai utilizar para pagar a reforma da Neoquímica Arena, no projeto de ampliação do estádio da Neoquímica Arena. Então, é dinheiro novo, é muito dinheiro que o Corinthians está trazendo rapidamente, né, na gestão do Augusto Melo. Muito bom, muito boas notícias a respeito disso. Mas o torcedor quer saber o seguinte: e os reforços, Carlos Cereto? O torcedor quer saber de reforços. Se tem tanto dinheiro assim, cadê os reforços? Bom, primeiro que Augusto Melo disse que com esse dinheiro ele vai reestruturar o caixa, que ele está reestruturando o caixa, e que o momento não é o momento de contratar estrelas. Embora ele tenha tentado contratar o Gabigol no começo da gestão, e não deu certo, né, desistiu do Gabigol, mas acabou não dando certo esta contratação. Ele disse que agora o momento é de trazer jogadores com as características do Corinthians, mas que não vai trazer estrelas. E que está de olho em 3 reforços. 3 reforços. Não falou das posições, mas se sabe que são atacantes e meia ofensivo. O Corinthians está atrás de um meia ofensivo, um centroavante e também um atacante de velocidade, né? Um meia ofensivo, um centroavante e um atacante de velocidade. O Corinthians está atrás de 3 reforços. Diz que 2 deles... Aliás, ele falou o seguinte, ó, atenção, ele falou que os 3 jogadores são brasileiros. 3 jogadores brasileiros. Ou seja, o Corinthians não deve trazer mais gringo, jogador gringo para o Brasil. 3 brasileiros e que 2 deles atuam no futebol europeu. 2 deles atuam no futebol europeu. Mas, ó, ele desmentiu a história do Lincoln Henrique, diz que não é o Lincoln Henrique, diz que também não é o Igor Coronado, sabe? Esses 2 jogadores, ele desmentiu, diz que é mentira, que não tem nada de Igor Coronado e também não tem nada do negócio do Lincoln Henrique. Esses 2 jogadores, o Corinthians não tem interesse nesses 2 jogadores. Então pode esquecer. Mas confirmou que o Corinthians tem interesse no Pedro Raul. Pedro Raul é um dos jogadores que o Corinthians tem interesse, sim. Então o Corinthians está interessado na contratação do Pedro Raul. Acontece que, e aí é uma informação que nós temos, né? Ele não disse isso. Acontece que o Toluca do México quer negociar o Pedro Raul em definitivo por $5 milhões. E por $5 milhões o Corinthians não quer fazer o negócio. O Corinthians quer fazer o negócio apenas por empréstimo. Além do Pedro Raul, ele confirmou mais uma vez que o Corinthians fez uma proposta para o Luiz Henrique. Fez uma proposta para o Luiz Henrique, mas até agora não obteve resposta. E diz que não quer entrar em leilão, porque sabe, por exemplo, que tem outras equipes que estão tentando o jogador. O Flamengo, por exemplo, quer o jogador, e o Corinthians diz que não vai entrar em leilão, então dificilmente o Corinthians vai contratar o Luiz Henrique. 3 brasileiros o Corinthians está de olho. Um meia e 2 atacantes, né? Um meia, um centroavante e um atacante de lado, um ponta de velocidade. 2 atuam no futebol da Europa e um atua no futebol brasileiro. É o que disse o Augusto Melo nessa entrevista que ele deu para a TV Bandeirantes. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Por exemplo, você que nos escreve, participa conosco e interage. O Agnaldo Marcial, aliás, o Agnaldo Marçal, né? Pedro Raul vai dar certo no Corinthians. Bom cabeceio e faz o pivô que o Yuri não consegue fazer. Se esperam contratações bombásticas, esqueçam que não tem disponível e nem barato para vir. Isso é verdade, viu, Agnaldo? O Sidney Roberto, tem alguns corintianos aqui que não entendem que jogadores passam por uma fase. Yuri é moleque ainda, 23 anos, sente as cobranças como qualquer menino da idade dele. Vamos passar confiança para ele, pessoal. Muito bem. O Flávio Souza, Augusto Melo está fazendo um ótimo trabalho, pegou terra arrasada, dispensou alguns cansados e vem enfrentando dificuldades financeiras e concorrência pesada. Agiu corretamente no caso do Moscardo, vem arrumando bons patrocínios e vai aumentar a capacidade da Arena em poucos dias de mandato. Vamos ter paciência que em breve estaremos mais fortes. Muito bem. Tiago
Fidelis, acho que o Pedro Raul é uma boa opção para completar o elenco. E está precisando. O elenco está muito reduzido. Então acho que tem que sim contratar o Pedro Raul e continuar na busca por um atacante mais qualificado. Na minha opinião, a diretoria está indo bem e agindo certo. Muito bem. O Wagner Farol. Esse Pedro Raul é igual o Yuri Alberto, caneludo e grosso de bola. Boa tarde. Boa tarde, Sereto. Ô louco. Caneludo e grosso de bola. Tá certo. Você vê que cada um tem uma opinião e as pessoas têm opiniões diferentes. Inscreva-se no canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Me segue nas redes sociais. Carlos Sereto no Instagram, @Carlos Sereto no Twitter. Tá certo? E seja do clube de sócios, clube de membros do canal do Sereto. Sendo do clube de membros do canal do Sereto, você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do canal do Sereto. Aliás, quem é do clube de membros e ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, me manda um e-mail que eu te incluo no grupo de WhatsApp do canal do Sereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.